feriado prolongado em Belo Horizonte. Muitas pessoas vão se divertir pelas ruas da cidade e nós vamos discutir a ocupação cultural de espaços públicos. E ainda hoje, como tirar fotos melhores no Fica a Dica e as vagas de estágio. É agora no Circuito FMG. Boa noite. Atividades culturais em espaços públicos. Durante o feriado prolongado, muitas pessoas aproveitam o tempo livre para conferir atrações culturais na capital. Mas, de acordo com especialistas, a cultura em BH está concentrada na região Centro-Sul. Quem vai nos ajudar a entender melhor o assunto é o produtor teatral e mestre pela UFMG, Eli Rodrigues. Eli, boa noite e bem-vindo ao Circuito FMG. Boa noite. Eli, o seu estudo foi realizado em uma linha um pouco inusitada para a gente que é leigo, foi na geografia. Qual que era a sua linha de estudos? Então, eu fiz o meu mestrado na geografia no Instituto de Geociências e o meu orientador é da geografia cultural, né? E a gente também trabalha com geografia urbana, organização do espaço. E nesse estudo você buscou entender como que o espaço público em Belo Horizonte era ocupado, é isso mesmo? Sim, e através de aspectos mais ligados à cultura, né? E no seu estudo é apontada uma questão dos centros culturais. Qual que é a importância deles para a ocupação do espaço público? E o que são esses centros culturais, Eli? Então, centros culturais é uma terminologia específica para um espaço cultural, né? Espaço cultural é mais amplo, né, o entendimento dele, e centros culturais tem a ver com várias modalidades de arte, né, incluídas no espaço. Então, são vários tipos de arte, por exemplo, teatro, artes plásticas, e pode ter biblioteca, né, num espaço. Mas isso aí vai depender da comunidade que pede esse espaço cultural, quem organiza. E aqui em Belo Horizonte, quais seriam assim, os principais centros culturais, Eli? Belo Horizonte está bem atendida em aspectos culturais, né? E ultimamente tem crescido o número de espaços culturais na cidade. Então, a gente tem grandes espaços como o Palácio das Artes, o Paládio, né? Que são complexos culturais, né? E a gente tem centros culturais menores que têm importância nos bairros, né? Nas periferias. Nós temos a Lagoa do Nado, centros culturais espalhados pela cidade. Mas você tem muitos espaços culturais, como o Circuito Cultural da Praça da Liberdade, que está sendo inaugurado, né? Mas é um pouco contraditório. O BH tem muitos espaços culturais, mas ainda assim parece que grande parte da população não tem acesso à arte. É verdade ou não? Tem uma concentração de espaços culturais na região Centro-Sul. É um fato. Quando você vai mapear os espaços culturais, a gente observa essa concentração. Isso tem a ver com planos de reformulação urbana, né, revitalização de espaços culturais, ou então de áreas urbanas degradadas, como a gente vê no centro, na parte histórica da Praça da Liberdade, onde teve uma realocação do espaço político, né, que foi para a região norte. Então, você teria, né, vários casarões, prédios que estariam obsoletos, né? Uhum. E aí você tem uma reformulação desse espaço onde a cultura é inserida. A cultura né, como um setor da economia, né? Não só a cultura como um aspecto de uma sociedade, né? Mas quando nós percebemos a reforma de espaços culturais na cidade, continuam ficando concentrados na região Centro-Sul. Não tem como solucionar, então, essa história? Não tem como levar centros culturais ou melhorar o acesso da população que não está nessa região, que está na periferia, à arte? Sim, é possível através da mobilização. Enquanto os espaços bem construídos estão lá no Centro-Sul, né, na região Centro-Sul, a periferia faz a sua cultura em espaços arranjados, né, aproveitados, quadras de futebol, rua. Aí você tem várias manifestações culturais, né, que podemos citar, tipo o funk, né, a pelada no final de semana. São inúmeras atividades que acontecem na periferia. Porém, quando a gente fala de arte, você tem teatro, música,
alguma coisa mais ligada à indústria cultural, né, a gente observa que os espaços culturais da periferia são precários, né, mas é através da mobilização política, né, da pressão para o governo, né, os prefeitos e tal, que se constrói espaços culturais. Mas também pode ser iniciativa da população, sem ter uma ajuda financeira de governo. A mobilização, ela também inclui isso, né? Você não precisa depender do governo para fazer alguma coisa. Há um projeto em Belo Horizonte, que é da Prefeitura, que é o Arena da Cultura, né? Que leva um pouco da formação cultural para a periferia em Belo Horizonte. Você acha que ele cumpre o seu papel, falta alguma coisa, ou ele consegue ajudar realmente os jovens, enfim, a população da periferia a ocupar os espaços urbanos e ter mais arte? Então, o Arena da Cultura, ele já está na cidade há muito tempo e ele passou por diversas fases, né? Há um tempo atrás ele ficou estacionado sem ter nenhuma atividade para uma reformulação por causa da nova prefeitura, né? Ele tem um aspecto formador interessante porque ele pega um público que não tem esse privilégio, né, de formação artística. Ao mesmo tempo tem muitos professores capazes, né, que ensinam, mas ele ainda falta muita coisa, como uma política pública cultural destinada ao jovem, ou então às pessoas da periferia, né? Ele falta muita coisa, falta um caráter mais efetivo mesmo, de colocá-lo para a população como uma proposta. Ele aparece, mas não aparece bem, como, por exemplo, não é muito bem divulgado. A divulgação faz parte, né, da democracia. Para você ter acesso a alguma coisa, você tem que ficar sabendo que existe essa coisa. Agora a gente falou um pouco da Prefeitura, vamos falar agora também do governo do Estado. Quais críticas você faria à atuação do governo do Estado e da Prefeitura também no investimento em cultura na capital? Então, o governo do Estado tem a formação, né, através da Fundação Clóvis Salgado, do Plug Minas, algumas atividades do Servas para a periferia, mas a gente observa que, apesar de ter uma certa qualidade na formação nesses espaços, não tem uma abertura maior, né, para a população que mais precisa, que seriam jovens de baixa renda. Então, essa ampliação ela seria necessária para atingir a periferia. Então, fazer um projeto onde você seleciona os melhores alunos da escola, pode ser interessante para o Estado divulgar que está fazendo cultura. Mas se você faz um projeto para fazer, né, aplicar arte todos os alunos, né, isso que é democracia. Fazer seleção com os melhores alunos e dar a eles um privilégio artístico é um caráter elitizante. Eli, muito obrigado pela entrevista, o assunto é longo, daria para a gente conversar aqui o jornal inteiro, mas o nosso tempo, infelizmente, acabou. Muito obrigado pela sua participação e boa noite. Obrigado. É sexta-feira, é feriado prolongado, mas também é dia de procurar estágio. Lígia Oliveira traz agora as vagas, direto da redação da TV UFMG. Boa noite, vamos às vagas de estágio dessa sexta-feira. Nossa primeira oportunidade na área de administração. O candidato irá auxiliar a coordenação em todas as rotinas do setor administrativo financeiro. É necessário estar cursando a partir do terceiro período e a carga horária de 6 horas diárias. O salário é de R$ 678,00 mais vale transporte. Interessados devem encaminhar e-mail para rh02@madepal.com.br. Nossa próxima vaga é na área de Direito. O escritório Pacheco Antunes e Carvalho Advogados Associados está selecionando 2 estagiários para a realização de serviços externos, podendo eventualmente auxiliar em atividades internas. A bolsa é de R$ 800,00. Interessados devem se cadastrar no site www.vagas.infojobs.com.br. Nossa última vaga é na área de Tecnologia da Informação. A vaga é para os cursos de Informática, Tecnologia de Informação e Telecomunicações. É necessário ter conhecimento na área e disponibilidade para trabalhar de 6 da tarde à meia-noite. A bolsa é de R$ 1.024,00. Interessados devem encaminhar currículo para
www.vagas.infojobs.com.br. Nossas vagas de hoje ficam por aqui. Semana que vem tem mais. Até lá! Neste domingo é o Dia Mundial da Fotografia. Por isso, ao longo de toda a semana, o Fica a Dica exibiu dicas para te ajudar a tirar fotos melhores. A limpeza do equipamento é de grande importância para que seu equipamento tenha uma vida longa. Então, não vamos usar guardanapos, a pontinha da camisa para poder limpar a sua lente, porque isso vai arranhar a sua lente e no futuro você vai ter fotos com problemas. Então, quando você for fazer uma limpeza mais aprofundada no seu equipamento, leve num profissional da área para que ele possa desmontar esse seu equipamento e fazer a limpeza interna com mais cautela. As dicas de enquadramento para se obter uma boa foto, elas são poucas. Depende do olho clínico de cada fotógrafo. Então, o ideal é a pessoa fazer alguns treinos em casa, primeiro na horizontal, na vertical, com a imagem na horizontal e na vertical, para que ela consiga obter um bom enquadramento, para que o aparelho que ela esteja usando não fique torto e, consequentemente, a imagem também. Então, você vai procurar sempre ter o mesmo espaço na esquerda, da direita, em cima e embaixo, para que você possa fazer uma foto bem enquadrada. Na próxima semana, dicas para comprar imóveis. Fique ligado. Confira agora mais um destaque do Circuito FMG. E não é somente de livros acadêmicos que as bibliotecas da UFMG vivem. O espaço de leitura aqui da Biblioteca Central reúne a partir de segunda-feira uma mostra interativa com os novos livros, as novas aquisições de literaturas para o lazer. E é sobre isso que a gente conversa com a coordenadora aqui da Biblioteca Central, Cleide Vieira de Faria. Cleide, quais são esses livros? Quantos são eles? São 1.500 títulos, tá? Adquiridos agora no início do ano. E os títulos são de diversas áreas, né? Literatura, né, para o lazer, informativa, tem livro de autoajuda, tem livro de espiritismo, tem livro de religião, tem para todos os gostos. Tá certo. E aqui na mostra são organizados os livros nessas pirâmides. Dessas aqui, por exemplo, Cleide, qual livro é mais pedido, que os alunos têm mais costume de ler? O Stephen King, né? É um clássico, o pessoal adora, tem uma série, a gente tem vários deles, tá? Inclusive alguns inéditos. Tem Nora Roberts e diversos. Por aí vai, isso mesmo. E por que é uma mostra interativa? Qual que é o propósito? A proposta da mostra é colocar os livros mesmo em exposição, tá? E o usuário chegar, localizar, se interessar pelo livro e levar. Tá? A gente quer que ele veja, mas também que leve e que volte também para ler o restante. Né? Então, a mostra também é uma proposta para que os alunos venham conhecer a Biblioteca Central? Isso mesmo. E o espaço de leitura. Isso mesmo. Tá certo. Muito obrigado, Cleide. E você que está a fim de curtir uma literatura de lazer, pode vir conferir a mostra a partir da próxima segunda-feira e até o dia 27 desse mês, das 7 da manhã às 10 da noite. Matheus Arvelos para o Circuito FMG. O Circuito FMG fica por aqui. Obrigado pela companhia e até segunda.